Estava eu assistindo Battle Royale só por assistir mesmo. Eu sabia que era um dos filmes favoritos de Quentin Tarantino, que é um diretor maravilhoso, além de que foi um dos primeiros filmes do gênero, pelo menos é um dos primeiros filmes do gênero de Battle Royale que eu conheço, que não só inspirou filmes e livros, mas também como até mesmo jogos de videogame, né? Porém, uma coisa que me chamou a atenção no meio de tantas matanças é uma mensagem que eu entendi ao assistir esse filme, que é que os adultos sempre irão culpar os jovens pelos seus erros e também pela rebeldia desses jovens. Hoje eu vou falar um pouco sobre como esse filme me impactou e o motivo de eu achar que essa mensagem foi bem passada, né? Sempre deixando claro que é a minha opinião e a minha visão do que eu entendi sobre o filme, então se vocês têm uma opinião diferente, deixe aí nos comentários. Não esqueçam também de deixar um like no final do vídeo se gostarem do conteúdo, que assim eu entendo que vocês gostaram, trago muito mais, e também se inscrevam no canal para não perder os futuros conteúdos bacanudos aqui da cultura pop, né? Vamos então ao que interessa, vamos ao conteúdo do vídeo. Bom, Battle Royale é um filme japonês de 2000 inspirado no livro homônimo de Koushun Takami. Para as telonas, quem teve o trabalho de escrever o roteiro foi o Kenta Fukasaku, e a direção ficou a cargo de Kenji Fukasaku, né? Os dois devem ser irmãos ou parentes, né? Que é o mesmo sobrenome. E já no começo do filme nós conseguimos entender um pouco mais sobre esse aspecto que eu mencionei na introdução do vídeo. Isso porque nós temos uma contextualização da situação como um todo do Japão daquela época. No começo do milênio, no Japão as coisas estavam um caos. Isso porque a taxa de desemprego estava em 15%, então cerca de 10 milhões de pessoas estavam desempregadas, o que fez com que 800 mil estudantes começassem a fazer boicotes nas escolas. Os políticos então, temendo o que esses jovens poderiam fazer com eles e com os outros adultos, decidem então criar a Lei de Reforma Educacional do Milênio, conhecida também como Battle Royale, que consiste em escolher alunos de uma série de uma determinada escola e mandar eles para uma ilha para que eles se matem lá e tudo mais, né? E aqui entra bem esse aspecto. Eu acho que o filme todo vai mostrar bem essa relação que os adultos têm com esses jovens, pois se pararmos para pensar, não é culpa dos jovens que a taxa de desemprego subiu tanto e as pessoas ficaram desempregadas. Muito provavelmente foi por conta mesmo desses políticos que devem ter feito alguma cagada fenomenal. Além disso, se nos colocarmos na visão dos jovens, eles devem ter pensado: por que eu vou me matar de estudar, sendo que eu não vou ter um emprego no futuro e consequentemente não vou ter um jeito de me sustentar quando eu virar adulto? É crível que eles queiram abandonar a escola e viver, pois não tem perspectiva de futuro para eles. Mas ainda assim, os adultos, que muito provavelmente são os verdadeiros culpados, enxergam nos jovens essa culpa. Afinal de contas, esses últimos são livres e fazem o que bem entendem. Os jovens, eles são livres para fazerem as suas próprias coisas e suas escolhas. E para os adultos isso é muito errado, porque os adultos não podem ser assim e tudo mais. Então é como se eles estivessem projetando as suas próprias frustrações nessas crianças, nesses jovens adultos aí, nesses adolescentes. Mais pra frente no filme nós temos a apresentação do Battle Royale para esses alunos e vemos também algo que ajuda a ilustrar bastante isso. O professor deles diz que por conta dos delinquentes como Konibou, o país estava aquela bosta e por causa disso os políticos tiveram que criar a lei Battle Royale. Mais uma vez, um bando de adultos despreparados jogando a culpa em jovens. O Konibou realmente cometeu um ato errado ali, né? Ele realmente cometeu um crime, ele esfaqueou a perna do professor. Mas em um mundo com políticos sérios, ele seria julgado por isso, não mandado para a morte com mais 40 alunos que nada fizeram a não ser se rebelar contra um sistema que não os auxiliava e que estava indo contra eles mesmos. E quando algum adulto se opõe a esse sistema criado por esses políticos, ele é descartado, como é o caso do professor Hayashida, que não queria mandar seus alunos para a morte. Então, quando os alunos da turma dele é drogado no ônibus para ser mandado para o Battle Royale, ele também é drogado e posteriormente morto. Então isso ajuda a ilustrar bem o que eu estou falando. Os adultos culpam os jovens, mas quando um deles fica do lado mais fraco, que é do lado dos jovens, eles são descartados, pois eles não são adultos sérios. E o que seria adulto sério nesse mundo é
mandar crianças para a morte ali sem pensar duas vezes, né? Porque eles são uns merda, né? Isso me lembra bastante alguns aspectos da vida real. Todo mundo conhece aquele adulto ou até mesmo aquele idoso que condena todos os atos dos jovens atuais, dizendo que eles são profanos e que não se importam com nada, quando na verdade eles mesmos faziam as mesmas coisas que esses jovens fazem hoje, só que no passado, quando eles eram jovens. E para esses adultos, qualquer ato que eles não esperem que você faça é um ato de profanidade, né? E muitas vezes esses adultos na sua infância, ali na sua juventude, eles foram muito presos pelos seus pais, ou simplesmente eles não tinham a oportunidade de fazer nada muito diferente do que era programado ali pelos pais deles, então eles sempre foram muito presos, e aí agora eles acabam criticando os jovens que têm essa liberdade um pouco maior, ou até mesmo o contrário, né? São jovens, não são adultos no caso, que fizeram muitas vezes coisas piores do que os jovens fazem hoje em dia, só que eles acabam condenando eles, né, simplesmente por ter uma moral falha e tudo mais. E todos nós conhecemos alguém que é assim, e esse filme ajuda muito bem a ilustrar isso. É um bando de adultos que não sabe o que fazer e quando veem jovens se rebelando contra tudo, decidem descontar neles as suas frustrações e também a sua raiva. Afinal de contas, eles mesmos queriam se rebelar, mas eles não podem, porque eles devem estar se beneficiando de algum jeito com essa lei. Outro aspecto também é o fato de não esperarem os jovens evoluírem, crescerem, se desenvolverem antes mesmo de mandá-los para a morte iminente. Eles estão prevendo que esses jovens se tornarão pessoas ruins e por isso devem sofrer nesse jogo doentio. É quase como querer se livrar de um problema antes mesmo desse problema acontecer, como aquele conceito bem explorado na ficção científica em que descobrem um jeito de prever se uma pessoa cometerá um crime. Podemos prender ela antes mesmo dela cometer um crime, mas será que isso é o certo? Porque a gente pode entrar num outro aspecto, e se o que fez ela cometer esse crime no futuro é ela ter sido presa e não ter mais uma perspectiva de futuro? E isso é mostrado um pouco aqui no começo do filme, com a cena de uma vitoriosa que sai do jogo sorrindo. Aquilo é a perda da inocência de uma pessoa jovem, é a perda da inocência de uma garota ali que provavelmente entrou no jogo sendo uma pessoa normal e saiu do jogo sendo uma pessoa sádica, sem perspectiva de futuro, que já matou muita gente e agora, né, não tem mais o que fazer da vida. Então eles mesmos criam os jovens que eles querem destruir. E não vemos só isso no começo, mas também no final. Quando o professor Kitano, que é aquele professor deles lá que tá comandando o Battle Royale, diz para a Noriko, que é uma das personagens ali principais, o matar. E se ela o fizesse, o sistema teria corrompido todas as pessoas desse jogo, pois todo mundo de alguma forma mata alguém, seja a si mesmo ou outras pessoas, menos a Noriko. Ela matando o professor estaria dando o que eles queriam, um corrompimento de todos os jovens daquele jogo pelo sistema que eles criaram. Eu sei que é uma viajada isso, né? Mas na minha cabeça faz mais sentido. Então, se vocês têm uma opinião diferente, deixem aí nos comentários pra gente trocar essa ideia bacanuda aí sobre opiniões e tudo mais, né? Além de tudo isso, temos em uma última análise o fato de termos militares para impedir que aqueles jovens saiam daquela sala inicial. Mas mesmo esses militares também parecem serem bem jovens. Alguns pelo menos parecem ser bem jovens, outros parecem ser um pouco mais velhos, mas ali na média ali parecem ser militares bem jovens, né? E isso é muito comum, né? Uma tática muito comum para você colocar as pessoas contra elas mesmas, para que elas vejam que se elas não estiverem do lado que dita as regras do jogo, eles provavelmente estariam do outro lado. No caso aqui, morto como o professor deles fora, ou até mesmo tentando sobreviver no Battle Royale. Como falei agora há pouco, quero a opinião de vocês sobre todos esses aspectos que eu trouxe, porque eu sei que parece uma viajada sem precedentes, mas eu quero a opinião de vocês aí, porque eu acho bem legal a gente trocar essa ideia bacanuda sobre os filmes, porque para cada pessoa o filme significa alguma coisa, cada pessoa interpreta de alguma maneira, porque isso é arte, é a maravilhosa coisa do cinema, né? Além disso, o que é maravilhoso é se vocês deixarem o like aqui nesse vídeo, pois assim eu entendo que vocês gostaram demais e trago muito mais vídeos desse formato aqui, analisando alguns aspectos de filmes aí. Comentem aí sugestões de filmes que vocês querem ver aqui no canal também, que eu posso ir atrás, estudar um pouquinho ali e trazer. Se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos desse tipo de muitos outros formatos da cultura pop. Também confiram os outros vídeos do canal, porque tem bastante coisa legal, tenho certeza que algum vai interessar vocês. Confiram a descrição desse vídeo, compartilha com quem vocês acham que vai ser interessante esse vídeo. Comentem o que vocês acham do filme e também o que vocês acharam do vídeo. É isso, muito obrigado e até a próxima análise de filme.